Boa tarde a todos. Vamos começar essa reunião com oração. Senhor, mais uma vez te louvamos, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te pedimos, ó Pai, da tua bênção sobre nós, que tenhamos uma boa tarde na tua presença, conversando a respeito das Escrituras, do Novo Testamento, que seja edificante a nós e, acima de tudo, que seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu apresentar algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiro, deixa eu falar duas perguntas que surgiram da reunião passada, né? Uma pergunta foi como usar os livros apócrifos, né? Livros apócrifos consideramos não inspirados por Deus, então nós não fazemos doutrina, né, desses livros, mas livros tipo Macabeus, por exemplo, traz um contexto histórico bem interessante, né? É importante para a gente se situar no contexto ali do Novo Testamento, antes da vinda de Jesus, que estava acontecendo na Palestina com os judeus, toda aquela situação ali de dominação romana. Então é importante nesse sentido, não para fazer doutrina. Tá? Outra pergunta, que a gente vai tocar talvez em alguma coisa aqui, por conta até dessa linha de tempo que você já tem em mãos, é a pergunta a respeito de como morreram os apóstolos, né? A gente tem uma certeza, né, a respeito de Tiago, né? Tiago, o dito Tiago Maior, que é o filho de Zebedeu, irmão de João. Ele é dito que ele é morto por ordem do rei Agripa, né, do Herodes Agripa. E lá em Atos 12 diz, né, 12, 1 e 2, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Aqui João, o apóstolo, né? E aí já entrando nessa questão aqui desses livros que eu vou apresentar para vocês, quem quiser saber mais a respeito, aí tem que recorrer à literatura de história, né? De historiadores da época. Um livro bem interessante é esse aqui do Eusébio de Cesareia. Por exemplo, aqui ele vai falar a respeito da morte, né, de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Vai falar a respeito da morte de Pedro, de Paulo, né, bem resumidamente, mas toca a morte desses irmãos aqui. Também de Filipe, de João. Então, literatura assim, de historiadores, né, que vão falar, alguns vão falar a respeito da morte desses irmãos, né, apóstolos principalmente. Na Bíblia o que a gente tem de relato mais específico é exatamente de Tiago, irmão de João. Recomendação novamente, o livro do Newton, né? Panorama Histórico do Novo Testamento, quem quiser adquirir. Tem 4 exemplares aqui ainda, né? E aí com o Newton ainda tem mais. Alguns desses vão para a biblioteca também depois. Esse livro aqui eu já falei, né? Novo Testamento, sua origem e análise, também vai para a biblioteca. O livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee, também vai para a biblioteca. Esse livro aqui, ó, eu nem lembro, acho que eu comprei de um amigo, acho que estava vendendo alguns livros dele, eu comprei um tempo atrás. Muito tempo atrás. É um livro do John Stott, Homens com uma Mensagem. Aqui ele vai falar a respeito de Marcos, Mateus, Lucas, João, Paulo. Fala também da carta aos Hebreus, Tiago e Pedro, e a mensagem de Apocalipse também. Um livrinho bem interessante também. Fala dessas pessoas e desses livros ali. Outro livro também bem interessante para nos colocar bem no ambiente bíblico, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é o uso de um bom atlas bíblico, né? Esse aqui, ó, que eu conheço, é um dos melhores que tem aí. Também foi comprado para a igreja, né? Vai para a biblioteca daqui a alguns meses. O novo Atlas Bíblico, o novo Atlas da Bíblia, da edição Vida Nova. Excelente, né? Muito bom mesmo. É claro que além dos mapas, tem todo um escrito, né, falando a respeito de assuntos que dão
uma contextualizada boa, né, a respeito do Antigo e do Novo Testamento. Vale a pena também, quem quiser se aprofundar no assunto, vale a pena dar uma olhada. E aí tem esse aqui que é Teologia do Antigo Testamento, que aí já é um negócio mais de teologia bíblica, né? É uma leitura já mais técnica. Enfim. Livro não falta, né? E a gente tem que fazer uso disso que os irmãos aí, ao longo dos tempos, têm passado, deixado registrado, né, para o nosso benefício. Né? Hoje, então, a última palestra desse CTB, a gente vai falar um pouco desse panorama geral do Novo Testamento. E vocês têm em mão já também uma linha do tempo aí, né? Uma ilustração que eu fiz. E a gente vai começar com ela, tá? Nessa linha do tempo aí. Eu tentei colocar aquilo que eu achei que era interessante a gente ter em mente. Alguém tem uma folha para mim? Eu distribuí para todos e fiquei sem. Isso. Então. Você não? Isso é muito bom, né? Eu tentei colocar, né, dentro de um A4 aqui bastante a informação que eu julguei importante a gente ter em mente ou ter como esse material como recurso rápido, né? Eu não vou me aventurar novamente e falar como se dobra, né? Porque eu não sou bom nisso, mas tenta, faz assim, pronto, né? E dobrou, acabou, né? Olha só, dobra e bota dentro da Bíblia. Cada um faz do seu jeito, né? Mas é um material, de repente, bom para ter em mãos, né? Deixa eu passar só rapidamente a composição desse material aí. Aquela parte de cima, ali, né, que seria, podemos chamar de repente um cabeçalho. Ali tem os livros da Bíblia colocados em ordem que aparece na Bíblia, né? E já também meio que dividido, categorizado ali, né, em classes assim de tipo de escrita. A gente vai ver isso aí com detalhe também hoje. Essa parte do lado ali, que está em amarelo agora, amarelo no lado direito da folha, esquerdo da folha, ali a gente tem informações gerais de antes do nascimento do Senhor Jesus, né? Ali fala sobre a dominação sobre Israel no período intertestamentário, vocês vão ver ali, né? Fala também do período intertestamentário, o início do Império Romano ali na região, em 63. Né? Fala também um pouco ali sobre sinagogas, quando surgiram, né? A seita dos fariseus ali, toda aquela turma. Talmud também, um documento importante para os judeus. A partir do ano 50 ele foi escrito. Temos também mais para baixo ali filósofos gregos, ali domínio grego na região da Palestina. Algumas datas, eu acho que é bem interessante a gente pegar um pouco dessas informações de cultura geral até, né? E tentar ir relacionando, né, o que estava acontecendo em outra parte do mundo com o relato bíblico, relacionando com o relato bíblico, né? Acho interessante fazer dessa forma. Aqui naquela parte roxa ali, eu tentei colocar de forma organizada ali, entre aquelas setas que tem ali, né? Tentei dimensionar ali o período dos governadores, né? Sobre a Palestina, tanto os Herodes ali quanto os outros governadores romanos. Para a gente também ter uma ideia, quem estava atuando, né? Governando em cada período ali, cada acontecimento daquele. Né? Também julgo interessante saber. Embaixo aqui, né, nesse retângulo que temos ali agora, destacado, embaixo da cruz ali, também alguns acontecimentos importantes ao longo do tempo ali. A gente vai ver ali Pentecostes, né, a conversão de Pedro,
a morte de Tiago, irmão de João. Né? Isso aí está relatado lá em Marcos 13, esse Tiago. E a morte dele relatada em Atos 12, que a gente acabou de ler aqui, né? Atos 12. Tem o Concílio de Jerusalém, aproximadamente no ano 50. A morte de Tiago também, o meio-irmão de João, que escreve a epístola, a epístola de Tiago, né? 62 depois de Cristo. Também tudo estimativa, né? Morte de Paulo, morte de Pedro e a destruição do templo em 70, né? Esses acontecimentos tudo acontecendo antes do ano 70, que é a destruição do templo por conta da invasão romana, né? Outras informações aqui, essa parte amarela ali, que eu destaco na projeção, ali eu botei os livros do Novo Testamento no período que foram escritos, né? É óbvio que tudo são aproximações, não tem precisão quanto a essas datas, né? E aí com certeza vocês vão encontrar literatura aí discordando de uma data e de outra, né? Mas tentei usar o que é mais comum, mais consenso, né? E algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, Tiago, né? Ele escreveu em 49 e morreu em 62. Se vocês perceberem ali, que Tiago é o primeiro que aparece mais do lado esquerdo, né? E ele viveu um bom tempo, né? 13 anos, até morrer em 62 aproximadamente. Pedro escreveu a segunda carta dele já bem próximo da sua morte, né? É possível que tenha escrito entre 66 e 67 e é bem provável que em 67 ele tenha matado ele, né? Paulo também. Paulo escreve 2 Timóteo perto da sua morte também. É possível que Paulo tenha morrido bem próximo ao ano 70, ali 68 por aí. E ele escreve 2 Timóteo também, talvez entre 66 e 67. Algumas informações interessantes aí. Vocês vão perceber que as cartas de Paulo aí, né, os escritos de Paulo estão em verde, né, os escritos de Lucas em quase vermelho, não sei discernir essa cor aí, né, e João em azul, né, e os outros em preto. Né. Tentei destacar assim para a gente poder localizar com mais facilidade. Outra informação também que eu achei interessante é colocar ali, né, ao longo da linha em si, né, a linha do tempo em si, os imperadores romanos e a atuação deles em o período de atuação deles, né? César Augusto, ali de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Tibério César, de 14 a 37 depois de Cristo. Aí Calígula, de 37 a 41. Cláudio, de 41 a 54. Nero, de 54 a 68. Vocês vão perceber aí que a maioria dos escritos, né, com exceção da 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, foram escritos no período do governo, né, dos imperadores Cláudio e Nero. Né, um período aqui, principalmente Nero, já com bastante perseguição à igreja. É importante a gente ter também isso em mente. Tentei projetar para cima essas cores para justamente a gente poder discernir bem em que governo aí cada epístola dessa foi escrita. É aproximado, né? Como eu já falei. Outra informação importante, a gente tem um mapa, 2 mapas aqui, né? E aí pensando em Novo Testamento, principalmente os escritos de Paulo, a gente tem que ter em vista as viagens missionárias de Paulo, né? Essas cartas, muitas delas foram escritas durante algumas viagens dessas, né? E aí a gente tem ali a 1ª e a 2ª viagem missionária de Paulo no primeiro mapa, né? E aí acho que eu fiz aqui um destaque. A primeira viagem de Paulo, ele vai até Derbe, né?
e aí depois ele volta até Antioquia, né? Ele parte de Antioquia, vai até Derbe e depois ele volta a Antioquia. Acho que ele dá para ver um pouco a primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária, ele sai novamente de Antioquia, né, da Síria, né? E vai até Corinto e depois ele retorna por outro percurso até, e inclusive passa por Jerusalém, né? E volta para Antioquia também da Síria. E já a terceira viagem missionária, aquela outra viagem também bem longa, que aí ele vai sair da Antioquia, de Antioquia da Síria, e aí vai percorrer todo aquele trajeto ali até chegar em Jerusalém. Ok? Chega aqui em Jerusalém. E aí ele passa por várias cidades aqui, né? Em cada cidade aqui, evangelizando, e muitas delas criando um núcleo cristão, uma igreja cristã, para as quais depois ele escreve, né? Ele escreve muitas das cartas, né? Corinto, né? Corinto para Éfeso, para Gálatas, né? E assim vai. Igrejas que depois ele escreve ao longo da jornada. Ok? Um material que é interessante a gente ter em mente. Ok? E aí parece o cérebro azul ali, né? Para a gente tentar memorizar. Vou colocar isso na memória. Se tiver alguma pergunta, é só escrever, tá? E a gente tenta responder. Deixa eu buscar aqui outra projeção. Eu lembro que a gente fez algo semelhante, não tão semelhante, mas o mesmo propósito no Antigo Testamento, falando para a gente tentar memorizar, né, a sequência de livros, né, e tentar categorizar também cada um deles. No Novo Testamento, a disposição que a gente tem é essa aqui, né? Os Evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, e a gente pode classificar dessa forma ali, como está ali, né? As cartas eclesiásticas, ou epístolas, as epístolas pastorais, uma pessoal, as cartas gerais e uma de gênero apocalíptico, né? E a gente vai tentar passar aí aqui, aqueles voo rasante também, né? Mas tentar passar em cada escrito desse. O objetivo principal é a gente ter em mente a riqueza do Novo Testamento, né? O que está escrito ali, o quanto é atual a mensagem, quanto é relevante, o quanto deve ser compreendida, né? Pela riqueza e buscado esse entendimento pela riqueza que as Escrituras trazem, né? que o Novo Testamento traz. Ali, a gente falando do Novo Testamento, a gente está pensando basicamente no fundamento da nossa igreja, o fundamento apostólico, a partir da interpretação, os evangelhos, né? e a interpretação dos apóstolos, aqueles que eles deixaram para a igreja, em circunstâncias específicas, para o momento histórico daquelas localidades, naquela época, mas que se aplicam com muita facilidade para nós hoje, a partir do momento que a gente extrai o princípio bíblico ali, né, e aplica para a nossa vida, porque não diferente daqueles irmãos do passado, na igreja primitiva, como a gente diz assim, nós também vivemos dilemas e dificuldades e necessidades, né, e principalmente necessidade de entendimento de como viver a vida à luz do Evangelho, né? Se a gente for ver, as epístolas passam muito por isso, né? A ver a situação da localidade daquela igreja, uma necessidade dela, ou a necessidade de uma correção, a necessidade de um incentivo, né? De um esclarecimento, de um encorajamento, e
com base no Evangelho, esses homens vêm e escrevem orientando, admoestando, aconselhando essas igrejas a agir de uma forma ou de outra, né? Totalmente aplicável a nós. Assuntos, às vezes, bem diretos, específicos, né? Que a gente vive também hoje, e outros que a gente extrai a sabedoria do contexto ali onde está sendo ensinado e aplica para a nossa vida, né? Nesse contexto, então, a gente tem os evangelhos, aí eu vou juntar aqui, né, os evangelhos e Atos, porque vale a pena fazer dessa forma, né? Os evangelhos e Atos, por conta de Atos ser escrito por Lucas, e é basicamente uma continuidade do Evangelho, né? o livro de Atos, né? Embora possamos então ler qualquer um dos relatos nos Evangelhos e aprender tudo o que precisamos para entender o que Jesus veio e por que Jesus veio e qual deve ser a nossa resposta a ele, vemos que Deus providenciou 4 evangelhos para enfatizar diferentes aspectos de Cristo, e cada um deles para ser digerido por audiências particulares, né? E aí isso atinge a nós também, né? E aí a gente percebe que cada evangelista desse aqui vai dar um enfoque, né? Ele tem um propósito em mente para escrever o seu evangelho, né? Cada um deles tem, né? Mateus, ele coloca ênfase no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e Jesus no centro do cumprimento dessas profecias, né? E isso é muito importante porque o público-alvo dele são os judeus, né? E aí o judeu perceber que aquele Messias esperado no Antigo Testamento é o Senhor Jesus, que foi crucificado pelos próprios judeus, isso tem que ser observado, e ele faz isso ao longo do seu evangelho, né? Mateus então mostra quem é Jesus à luz de tudo que a gente tem no Antigo Testamento. Marcos, o enfoque dele é um pouco diferente, parece. E parece que ele está relatando aquilo que foi relatado a ele por Pedro, né? Ele é como se fosse um porta-voz de Pedro ali, aquele que registra aquilo que Pedro falou sobre Cristo para os cristãos, né? E aí o público-alvo dele já é outro, parece ser um público gentil, provavelmente romanos, né? Naquela época que os apóstolos estavam sendo mortos, né? E aí Marcos ele entra em cena para registrar aquilo que precisava ser gravado, né? Os apóstolos estão sendo martirizados, e Marcos ele assume esse compromisso de escrever o seu evangelho. É interessante ver dessa forma também. Marcos, então, ele diferente de Mateus e Lucas, por exemplo, ele não toma muito tempo falando do ensino propriamente dito de Jesus, né? Não tem um longo período de ensino como, por exemplo, tem lá em Mateus, tem no Evangelho de João também, né? Longos períodos de ensino. Marcos faz diferente, ele vai pegando aspectos da vida do Senhor que ele presenciou, que ele ouviu, e vai montando uma série de relatos para ajudar os seus ouvintes a perceberem quem é Jesus, né? Quem é Jesus e qual é o propósito da sua vinda. Então, né? Ele faz isso sem perder muito tempo com detalhes, mas com esse objetivo de buscar apresentar o Senhor Jesus. Lucas, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, né, que é o livro histórico, vamos dizer assim, ele tem um público também em mente um público gentil também. Não, quando eu falo gentil é o não judeu, né? E enfatiza que Cristo veio não apenas para salvar os judeus, mas para salvar todo aquele que crê nele, né? Lucas então ele registra isso, né, e registra a propagação do evangelho ali, como ele se expande no ministério de Jesus, né, como a notícia, a mensagem de Jesus se expande ali na Palestina e principalmente na Judéia, e depois com o trabalho da igreja ele alcança outras fronteiras, né? Ele atravessa outras fronteiras. Isso é relatado no livro de Atos, né? Se o evangelho fica restrito ali à Palestina, Atos vai muito além disso, principalmente com o ministério de Paulo, né? Relatado
por Lucas. João, ele mantém seu foco na divindade de Cristo e ele faz isso para que os leitores dele eles possam se maravilhar com essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Ele vai falar do verbo que se fez carne, né? É o pão da vida, né? É o caminho, a verdade e a vida. Ele traz conceitos bem, usando linguagem bem vívidas, né? Para falar do Senhor Jesus, né? E falar do seu ministério aqui na terra, o propósito da vinda dele aqui. Então a gente tem aqui, e aí pensando nos evangelhos, a gente tem esses três primeiros aqui que a gente chama de evangelhos, os sinóticos, né? Aí o quarto evangelho, que é o evangelho de João, e um livro histórico que é o livro de Atos, escrito também por Lucas, né? Aqui a nossa base doutrinária nos evangelhos, e depois aplicada, expandida nas epístolas, mas basicamente a gente tem aqui os quatro evangelhos e o livro de Atos, então, no início do Novo Testamento. E aí aquele conceito, né, que eu trouxe no encontro passado, a respeito do evangelho, né? Oscar Kuhlmann, ele fala, os evangelhos são narrativas da morte de Jesus com uma grande introdução. O foco dos evangelhos e a maior parte do evangelho está focada justamente nisso, na morte, né, paixão e morte do Senhor, e na ressurreição e o contato com os discípulos após a sua ressurreição. Ali é o centro. Na verdade, o centro é morte e ressurreição, né? O que vem antes é a grande introdução, como diz Oscar Kuhlmann, né? Uma grande introdução para que a gente chegue com um bom entendimento a respeito de quem é Jesus quando é relatado a sua morte, né? É muito comum também ouvir falar os evangelhos sinóticos, né? O que seriam os sinóticos, né? E são Mateus, Marcos e Lucas, né? Os três primeiros evangelhos. São conhecidos então como sinóticos por conterem uma grande quantidade de história em comum. Sinótico no sentido de a mesma ótica, né? A mesma visão a respeito do assunto. E eles são esses os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, desculpa. Né? E eles contêm uma grande quantidade de história em comum, e muitas vezes na mesma sequência, algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura, né? A mesma estrutura ali de palavras, que mostra justamente essa mesma visão a respeito do tema. Né? O grau de paralelismo relativo ao conteúdo, a narrativa, linguagem, a estrutura das frases, que contém esses três evangelhos, eles só podem realmente acontecer, quando são escritos que dependem um do outro, né? Um buscou informação do outro ali, e a gente pensar no evangelho de Marcos como sendo o primeiro escrito, a grande influência que o evangelho de Marcos teve na estruturação do evangelho que Mateus e Lucas escreveram, né? Muitos estudiosos então apontam que esses três evangelhos compartilham do mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si, por isso o nome sinóticos, né? Já o evangelho de João não, o evangelho de João ele é um pouquinho diferente, né? Ele é chamado do quarto evangelho, justamente porque ele se diferencia um pouco desses três primeiros, né? Ele relata a história de Jesus de um modo um pouco diferente e por isso não se enquadra como sinóticos. E acredita até que cronologicamente foi o último a ser escrito também. E por conta disso também, é claro que ele exerce influência dos outros escritos, mas não tanto como os três interagem entre si, né? Mas é possível que João tivesse conhecimento dos escritos de Marcos, Mateus e Lucas também. É interessante também notar que mais da metade do evangelho de João ele é dedicado a acontecimentos na vida de Jesus nos últimos dias. É bem concentrado nos últimos dias
de vida do Senhor Jesus, né? O propósito parece que de João é inspirar os leitores para terem fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Aí todos aqueles conceitos a respeito do Senhor Jesus. E também no Evangelho de João também tem aquele grande período de ensino, né? Que ele passa com os discípulos dele também, antes do capítulo 17 ali, que é a oração que ele faz pelos discípulos, né? Muito ensinamento ali também. E aí eu trago um quadro aqui também para vocês. Talvez não, eu acho que talvez não dê para enxergar aqueles que estão lá atrás. Mas eu achei interessante esse gráfico, porque ele traz uma relação entre os sinóticos, né? A relação que há entre eles, né? Há uma relação tripla entre eles, o conteúdos que tem nos três, né? Que aí é aquela parte roxa, eu acho que eu vou chutar cores aí, porque eu também não sou bom em cores, tá? Mas é a parte roxa ali, né? Essa relação tripla aí, o conteúdo que aparece nos três evangelhos sinóticos, né? Ali representa 76% do evangelho de Marcos, 41% do evangelho de Lucas e 45% de Mateus, né? Conteúdo que existe nos três, né? Isso representa 76% de Marcos, 41% de Lucas e 45% de Mateus. E aí temos também as relações duplas, né? Que aí são essas... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Que são essas relações, né? Aqui, né? Entre Marcos e Lucas, entre Marcos e Mateus, entre Mateus e Lucas, né? E aí a gente tem nas relações duplas, o conteúdo que aparece em Marcos e também em Lucas representam 3% de Marcos e 1% de Lucas. Já o conteúdo que aparece em Marcos e Mateus representa 18% de Marcos e 10% de Mateus. Já o conteúdo que aparece em Lucas e Mateus também, e não aparece em Marcos, né, consequentemente, representa 23% de Lucas e 25% de Mateus. O conteúdo que é a exclusividade de cada evangelho, né? E aí a gente tem conteúdo que só aparece em Marcos, 3% do evangelho de Marcos. E aí a gente tem uma ideia que, poxa, como Marcos realmente tem conteúdo nos outros, né? E conteúdo exclusivamente de Lucas, 35%. E o conteúdo que aparece somente em Mateus, 25% do evangelho de Mateus, né? E achei bem interessante esse gráfico aí, porque representa bem o que é essa relação sinótica, né? A mesma ótica a respeito do evangelho, né? Desses três evangelistas, né? Então aí nós temos então os evangelhos sinóticos. E aí então a gente começa a montar nosso esquema aqui, né? Lá nos evangelhos então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui há ali, os três ali são os evangelhos sinóticos. E nós temos então Atos, é o livro histórico, né? Vai falar basicamente a respeito da história do início da era da igreja e a sua expansão. Ok? Deixa eu só passar alguns dados agora também, mais alguns dados dos evangelhos. Mateus é Levi, né? Levi que aparece lá, o cobrador de impostos, aparece em Marcos capítulo 2, em Mateus capítulo 9. Eu acho que em Mateus, se eu não me engano, ele apresenta mesmo como Mateus, né? Ele está falando dele próprio, né? E escrito por volta de 64, escrito para judeus, e a ênfase é Jesus, o rei messiânico, o filho de Deus, o Senhor da igreja, né? O coração do evangelho de Mateus está na identificação de Jesus como o verdadeiro rei do universo, que inaugura o seu reino, o reino dos céus, né? O evangelho de Mateus ele também nos dá uma imagem clara do discipulado, com todas as exigências radicais que tem o discipulado cristão, né? O discipulado tendo como Jesus o discipulador.
isso é um desafio para os seguidores de Jesus, porque a gente vive num mundo hostil, né? Já era lá e continua sendo aqui um mundo hostil às verdades do Evangelho, que levanta muita oposição, né? Isso Mateus vai tocar nessa tecla. O Evangelho de Marcos, João Marcos, né, lá de Atos 12, vai falar dele. Foi escrito entre 55 e 59, tudo aqui depois de Cristo, obviamente, né? Escrito para gentios, talvez a igreja em Roma, né, tenha sido o público-alvo deles. A ênfase é a chegada do reino de Deus, e Jesus é o rei, então, é o Cristo, o Filho de Deus. E aí uma grande marca do Evangelho de Marcos é retratar, a partir do capítulo 9, né, do Evangelho de Marcos, retratar Jesus como servo sofredor, né, aquele anunciado lá por Isaías, né, o servo sofredor, também muito bem representado no Salmo 22, apresentado no Salmo 22, né? Essa é a ênfase do Evangelho de Marcos, então. Temos então o Evangelho de Lucas, parceiro de Paulo, em suas viagens missionárias. E aí, esse livro aqui ele é bem interessante, como eu falei para vocês, além dos mapas, quando se fala em viagem missionária de Paulo, além dele falar cidade por cidade, em cada viagem que ele passa, né, ele vai relatando dos episódios, relacionando cada localidade com um trecho da narrativa bíblica em Atos, né, geralmente, e aí vai citando quem estava com Paulo, a situação, a ocasião. Excelente leitura para se ver imerso no Novo Testamento, né? Bem importante. Escrito talvez entre 58 e 60, para gentios também, e talvez patrocinado por Teófilo, que a gente não sabe quem é esse Teófilo, ou se é só uma expressão para dizer que é um amigo de Deus, um cristão, né? Ou se é uma pessoa em si, mas muitos apostam que seja uma pessoa e que patrocina, né, Lucas no seu escrito, de alguma forma. A ênfase aqui é o Messias prometido, que veio para salvar judeus e gentios. Sempre muito forte essa ênfase, né, em Lucas, no Evangelho de Lucas, né, gentios e judeus, né, Jesus, então, em seu ministério poderoso, a necessidade de morte e ressurreição de Jesus para a exaltação dos pobres de espírito, né? Nós seremos exaltados simplesmente e somente por conta da nossa fé em Jesus, né? Devemos reconhecer que somos pobres de espírito, não temos nada a oferecer e precisamos ser realmente salvos, né? Nos coloca bem na condição que a gente verdadeiramente né, e está, né? O livro de Atos, que é a sequência da narrativa praticamente do Evangelho de Lucas, obviamente escrito por Lucas, né? Como eu falei, a segunda parte do relato dele, e a ênfase está no Espírito Santo como guia da igreja, né, para disseminar as boas novas, salvação para todos e a atividade de Deus que ninguém pode impedir, né? Em Atos a gente vai ver então a história da graça de Deus inundando o mundo. Nada mais proeminente em Atos do que o anúncio do Evangelho, né? Jesus então ele promete a expansão geográfica do seu reino, e a gente vê acontecendo isso no livro de Atos, né? Após a sua morte e ressurreição, então a mensagem se espalha pelo reino, pelo Império Romano ali, até o ponto de alcançar a própria Roma, né? E a gente vê nos relatos principalmente Paulo falando aos romanos que o apóstolo aos gentios, ele quer chegar até a Espanha ainda além de Roma, ou seja, alcançando todo aquele mundo conhecido na região ali do Mar Mediterrâneo, né? E Deus claramente então ele é central na expansão do Evangelho, ele vai providenciando as situações e ele vai expandindo a sua mensagem. E a mensagem central então do livro de Atos é a expansão do Evangelho através da ação do Espírito Santo.
pegando aquela mensagem que estava central, localizada ali na Judéia, né, e levando além dos horizontes dos limites da Palestina, né. Muitas barreiras são relatadas ali que se levantam, muita oposição ao Evangelho, muitas situações desesperadoras, naufrágios, prisões, doenças, e as coisas vão acontecendo, e o relato vai mostrando que Deus está no controle de tudo, e as portas vão se abrindo, né, literalmente, né, até de mesmo de prisões, e o Evangelho vai sendo anunciado, e todo mundo, e muitos vão se convertendo diante da exposição do Evangelho, até ele alcançar onde alcançou, e nós somos frutos, né, dessa expansão. Esse Evangelho chegou até nós, graças à coragem, né, dada por Deus para esses homens que iniciaram todo esse processo desde lá na Palestina, e a inclusão desse homem fantástico que é o apóstolo Paulo, né, um homem totalmente capacitado, humanamente falando, e depois ele recebe o Espírito Santo, né, e tem aquela conversão extraordinária, né, e ali foi uma explosão o Evangelho, né, destemido, foi a todo mundo conhecido ali, com toda a sua capacidade intelectual e de retórica, e com a mensagem poderosa na ponta da língua, falando a respeito das boas novas e alcançando todo aquele mundo daquela época ali, né? E além disso, né, além dessas expansões, tem aquelas situações também extraordinárias, né, que um etíope é evangelizado por Filipe, que foi levado à presença do etíope, né, pela ação do Espírito Santo, né, e outras situações assim extraordinárias que o livro de Atos vai relatando, total controle de Deus sobre a história e fazendo a coisa acontecer conforme a sua vontade, né, o seu agrado. É muito especial, né, o livro de Atos, porque nos traz essa realidade, né, do poder de Deus atuando no coração das pessoas e transformando vidas, transformando localidades. E graças a Deus isso aconteceu e chegou até nós, né? Uma advertência sempre que é feita, né, no livro de Atos é um livro histórico, né? E aí, quando a gente vai para um livro histórico, a gente tem que ter muito cuidado quando se pensa em fazer doutrina a respeito de um relato histórico, assim, né? Às vezes, situações que aconteceram num momento específico da história, com um propósito determinado, mas que nunca mais voltaram a acontecer, né? E aí a gente não tem a liberdade, em muitas situações, de trazer isso para o nosso contexto e determinar, não foi assim porque aconteceu lá, naquele momento da história, aconteceu assim, aconteceu assado, né? Para fazer doutrina, a gente vai andar com muito mais segurança, caminhando nos evangelhos e nas cartas, né? E aí a gente vai ter muito mais base, porque porque o Evangelho e porque é a aplicação do Evangelho nas cartas por parte dos seus escritores, né? Então, uma situação que deve ser observada, então. E nós temos então o Evangelho de João. João aqui, né? Já muita gente, né, quando está chegando na fé, geralmente pergunta: João aqui é o João Batista. Então, quando que ele escreveu? Não é João Batista, né? Às vezes confundem muito João Batista, o discípulo. O discípulo é o mesmo apóstolo, né? O mesmo que escreveu o Apocalipse. Ou não, é João Batista. Não, é João, o discípulo, né? O filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, né? Esse que escreveu tanto o Evangelho de João quanto as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse também, né? É o caçula entre os discípulos, né? Diz que ele era bem jovem quando foi chamado pelo Senhor Jesus, né? E foi o último a morrer, né? Viveu um bom tempo, morreu perto de talvez 100 anos, né? E escreveu todos esses livros que nós temos na Bíblia aqui no Novo Testamento. Então, acredita que foram escritas para crentes gentios e das proximidades de Éfeso. Ele atuou na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, né?
possivelmente. E a ênfase então é no Jesus, sendo o Verbo encarnado, é o Messias prometido. Né? O Evangelho de João então vai relatar a vida e morte e ressurreição de Jesus, mostrando que Jesus então é o Filho de Deus enviado da parte de Deus para dar a vida eterna àqueles que creem nele. Né? O Evangelho também apresenta a missão da igreja, né? Dá continuidade a isso. Assim como o Pai enviou Jesus à Terra, Jesus agora envia os seus seguidores para continuar a sua missão, testificando que ele é o Filho de Deus. Né? Todo aquele que crê então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E aquela passagem espetacular que ele diz que ele está indo ao Pai, mas vai deixar um auxiliador, vai deixar um ajudador, né? Que é o Espírito Santo. Né? Ele garante isso e dessa forma ele assegura que vai estar com a sua igreja, com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Né? Uma garantia que nos anima, que nos encoraja. Né? É bem significativo isso. O propósito de João, então, é apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus, enviado à Terra para cumprir todo o Antigo Testamento, que previu a sua vinda, levar a novidade de vida eterna para um mundo que vivia em escuridão. Né? A luz chegou. Né? Ele usa essa metáfora, né? Essa ilustração a respeito da sua própria pessoa. Né? Ele é a luz que veio ao mundo. Né? Ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e assim por diante. Né? Ele é o pastor das ovelhas, né? Aqueles que ele tem à mão, nenhum deles será arrancado. Né? E essa é a mensagem do Evangelho, a ênfase do Evangelho de João. Então, aí a gente percebe, né, a importância de 4 evangelhos, né, também nisso. Né? Como eu já falei aqui, cada autor com a proposta diferente de apresentar o Senhor Jesus sob uma ótica, né? Apresentando ele, o Messias enviado por Deus, a partir de óticas diferentes para público-alvo também diferente. E aí tudo isso só embeleza mais, né, o relato bíblico e dá mais vida e nos dá mais informações a respeito do próprio Senhor Jesus. Antes de... Ok. E aí, passando pelos evangelhos e chegando às cartas, a gente tem uma classificação, né? E aí a gente vai falar primeiro das cartas que a gente pode chamar de cartas eclesiásticas de Paulo, né? Cartas de Paulo para igrejas, né? Nós temos aí Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Né? Essas são as cartas que Paulo escreveu para igrejas, para comunidades cristãs lá no início da era cristã. E aí a gente já avança um pouquinho mais na construção dessa disposição aqui. Né? Nós temos então novamente os evangelhos, Atos e as cartas de Paulo que são direcionadas a igrejas. Né? E temos então Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essa disposição aí das cartas. Depois nós vamos ter as pastorais e a pessoal. Eu queria passar um pouquinho para vocês um pouquinho pensando, né, em epístolas ainda. A gente vai ver então que o Novo Testamento ele vai falar sobre essa nova aliança, né? E as epístolas do Novo Testamento são todas escritas para que o povo da nova aliança compreendam quem realmente são, né? E isso com base, é claro, na proposta do Evangelho. E por um lado mostra a verdade que é o Evangelho, e o Evangelho como algo radical, que exige uma mudança e nos coloca numa mudança de postura, de comportamento, né, de atitude diante daquilo que é apresentado no Evangelho. E por outro lado,
nos ensina a aprender a viver diante desse novo contexto. O Evangelho é algo radical que transforma a vida do indivíduo e nos coloca vamos pensar assim, em outro patamar, né? O sarrafo é aumentado agora, a exigência é maior, porque agora nós temos luz, mas também nos assegura e nos ensina como viver diante dessa nova realidade. As cartas vão estar cheias de desafios e a gente vai perceber o quanto o quanto Deus é zeloso, o quanto o Senhor é zeloso em instruir as igrejas a andar de acordo com a sua vontade. Né? As cartas cumprem esse propósito. Né? E a gente vai ver no próximo momento, que a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai ver como que cada carta ela trabalha esse conteúdo e cumprindo esse propósito de nos ajudar a perceber o que é ser um cristão, o que é ser uma igreja cristã, como viver de acordo com a vontade de Deus, a importância que isso tem e, acima de tudo, ver que Deus ele é aquele que nos colocou nessa condição, sobre essa grande responsabilidade também, mas aquele que nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, né? Através da obra do ministério do Espírito Santo. Né? Jesus, na sua missão terrena, nos colocou, nos deu a condição de ser inseridos no corpo de Cristo e agora como igreja, como corpo de Cristo, vivendo os desafios do dia a dia, sofrendo perseguição, dificuldades, sendo exigido de nós discernimento doutrinário para saber o que crer, o que ensinar, né? Como anunciar o Evangelho, o que é central, o que é secundário, né? E para isso a gente conta com a ação do Espírito Santo que vai nos ajudar a fazer todas essas coisas, né? Vamos dar aquela pausa agora. E tem aqui os livros, quem quiser dar uma folheada, tá? Fique à vontade. A gente vai tomar nosso cafezinho e na sequência a gente retorna para falar sobre as epístolas.